Em 1931, foi publicado um pequeno artigo de apenas 25 páginas, contendo uma importante descoberta que foi uma revolução no pensamento filosófico e matemático do século XX. Essa descoberta foi o Teorema da Incompletude de Kurt Gödel. Mas, para começarmos a falar sobre o teorema, precisamos voltar no tempo. Por volta do ano 300 a.C., o matemático Euclides de Alexandria escreveu sua obra Os Elementos, em que sistematizou o conhecimento sobre a geometria, ficando conhecida como Geometria Euclidiana. Ela foi o primeiro e, por muito tempo, o único sistema axiomático definido na matemática. Tais sistemas são baseados em axiomas, princípios considerados autoevidentes, dos quais as outras proposições, os teoremas, são derivados pela lógica. Porém, havia algo que destoava da placidez rigorosa dos elementos: o quinto axioma, o postulado das paralelas. Os gregos antigos conheciam o conceito de linhas que, embora não se cortem em nenhuma região finita do espaço, se encontram no infinito. Por vários séculos, diversos geômetras tentaram provar o quinto axioma. Porém, no século XIX, provou-se que é impossível deduzir o postulado das paralelas dos outros axiomas. E a negação do quinto axioma não gerou absurdos geométricos, mas geometrias diferentes, que desafiavam a intuição, mas que se mostravam tão válidas quanto a geometria de Euclides. Até o século XIX, ninguém jamais perguntou: a geometria euclidiana é consistente? Ela não gera contradições? Mas as geometrias não euclidianas suscitaram a pergunta, e a resposta foi atingida através do mapeamento. Mas o que é mapeamento? Considere o mapa da Europa. Obviamente, ele não é igual à própria Europa, mas as relações que existem na Europa real e no seu mapa se mantêm. O mapeamento é a transposição de relações abstratas entre campos diferentes. E foi mapeando a geometria euclidiana na aritmética que o matemático David Hilbert demonstrou que ela era consistente, desde que a própria aritmética também seja. E se as bases da matemática não fossem sólidas? E se os edifícios da matemática fossem castelos sobre as nuvens? Para se chegar a uma prova absoluta de consistência, Hilbert propôs que os sistemas dedutivos fossem completamente formalizados. Os axiomas seriam traduzidos em uma série de cadeias de símbolos sem significação. As proposições deveriam ser derivadas dos axiomas através de regras mecânicas que incorporariam os princípios lógicos da dedução. Mas por que símbolos sem significação? Para que as proposições, quando interpretadas, tenham enunciados verdadeiros, mas que não dependam de um ser consciente que entenda o que está sendo produzido. Que o trabalho possa ser feito por uma máquina. E foi isso que Bertrand Russell e Alfred Whitehead tentaram fazer com a aritmética dos números inteiros em sua obra Principia Mathematica. Através de um sistema axiomático formal, eles tentaram colocá-la em bases sólidas. Seria a pedra basilar da aritmética. Porém, Kurt Gödel provou que nem o Principia Mathematica, nem qualquer outra pedra basilar seria forte o suficiente, grande o suficiente para sustentar todo o edifício da aritmética. Em seu princípio, a prova de Gödel é semelhante ao paradoxo do mentiroso. Para vermos isso, precisamos dar uma olhada mais de perto no vocabulário básico de nosso sistema formal, os símbolos. Temos símbolos para os principais operadores lógicos, símbolos para representar números e relações básicas e variáveis que podem ser substituídas por sentenças. E uma prova é a sequência de fórmulas, derivadas das anteriores pelas regras de transformação e que tem início, necessariamente, nos axiomas. Por exemplo, o primeiro de nossos axiomas, quando interpretado, diz: se P ou P, então P. Substituindo P por uma sequência qualquer, teremos algo como se Sócrates é mortal ou Sócrates é mortal. Então, Sócrates é mortal. Os axiomas e as regras de transformação parecem enunciar verdades estupidamente óbvias, mas seu objetivo é esse: reduzir os passos do raciocínio a seus níveis mais elementares, de modo que qualquer demonstração consista de um número grande, porém finito, de passos mecânicos extremamente simples. Uma descoberta central é a de que qualquer sistema formal pode ser mapeado dentro da aritmética. Cada fórmula ou sequência de fórmulas pode ser codificada ou decodificada em um único número inteiro, o número de Gödel. E as regras mecânicas de transformação das fórmulas podem ser mapeadas em operações aritméticas que transformam um número inteiro em outro.
A relação entre um teorema e sua prova pode então ser transformada em uma relação aritmética entre dois números, que pode ser expressa novamente dentro do sistema formal. É possível então criar uma fórmula que diz: não existe x tal que x seja a prova do teorema y, ou resumindo, o teorema y não é demonstrável. E essa fórmula pode ser alimentada com o seu próprio número de Gödel. Chamaremos essa fórmula de G. Basicamente, o que a fórmula diz é: esta fórmula não é demonstrável. Mas G é ou não demonstrável? Se a fórmula não for demonstrável, a sua negativa é. Mas isso é o que a própria negativa afirma. Portanto, G é demonstrável se e somente se não G for demonstrável. Porém, G é verdadeiro no sentido que faz uma afirmação verdadeira sobre números. Temos uma afirmação verdadeira, expressável, dentro do sistema formal, mas que não pode ser gerada dentro dele, ou seja, ele é incompleto. Temos então um limite intrínseco à formalização. Mas afinal, qual a grande importância dessa descoberta? Demonstrar que os sistemas formais possuem limites que o raciocínio humano consegue transcender. Lidamos hoje em dia com máquinas que operam como nossos sistemas formais, passo a passo, com um conjunto de regras embutidas que são capazes de resolver os mais intricados problemas, mas, como Gödel demonstrou, há problemas que tais máquinas, por mais engenhosas que sejam, não conseguirão jamais resolver. Isso significa que a mente humana é impossível de ser reproduzida em uma máquina? Não sabemos. A mente humana parece ter em si regras muitíssimo mais poderosas que as de qualquer sistema formal, o que não significa que ela não possa ser formalizada um dia. Talvez nosso cérebro também possua limitações inerentes e que haja problemas que ele não pode resolver e verdades que ele não possa alcançar.